Muito bem, voltamos e o Fundo Eleitoral de 2024, aquele que paga as eleições com dinheiro público, deve ser recorde e chegar a 5 bilhões de reais para as eleições municipais. De acordo com o portal Poder 360, esse montante ainda está sendo discutido pelos congressistas e pode ser alterado, mas é um anseio principalmente de deputados que almejam ser candidatos às prefeituras ou apoiar seus aliados nos seus redutos eleitorais. Caso se confirme, haverá um aumento de 150% em relação ao fundo da eleição municipal de 2020, que era de 2 bilhões de reais, né? 2 bilhões, que vai pular para 5. Na Câmara, os parlamentares defendem que os recursos para o ano que vem não sejam menores que o valor das eleições de 2022, que embora a eleição de 2022 é para deputado, então alcança todo o estado. O municipal é um reduto menor, ali foi de 4,9 bilhões de reais. No Senado, a avaliação é outra. O que eu estou acabando de dizer. No Senado, a avaliação é que as eleições municipais exigem menos recursos. Óbvio, são menores os deslocamentos, exigem menos recursos logísticos do que as eleições gerais nacionais, que foi o caso do ano passado. Cristiano Vilela, você é advogado eleitoral. É claro que aqui ninguém vai falar mal de cliente seu, mas 5 bi não precisa de dar o mesmo valor para uma campanha que territorialmente se estende por todo o estado, com relação a uma campanha que se estende só dentro do município? Olha, Capês, eu sou completamente contrário à utilização de recursos públicos para financiar a campanha eleitoral. Já coloquei aqui diversas vezes essa opinião. No meu entendimento, não importa se o gasto vai ser de 5 ou de 4 ou de 3. Não é o governo, não é o recurso público da União que tem que financiar esse tipo de despesa. Eu sou favorável, sempre fui favorável a uma forma de financiamento privada, onde os partidos políticos possam arrecadar com pessoas físicas, com pessoas jurídicas, que foi proibido há alguns anos atrás, mas eu sou favorável, desde que haja o quê? Um limite nominal. Muita gente falava à época, mas olha, tal empresa doou 50 milhões para campanhas de todos os partidos. Ora, isso é um absurdo, por isso que você tem que ter um teto nominal, teto baixo, capaz de deixar a todos num pé de igualdade. Agora, jogar essa conta, é custoso a eleição municipal. Nós estamos falando de cerca de 5.500 municípios do Brasil. Um país com dimensões continentais como o nosso. É evidente que vai ser gasto um montante desse tamanho mesmo, de 4, 5 bilhões de reais. Agora, esse montante, ele tem que ser captado junto ao cidadão, junto ao empresariado, junto aos eleitores, junto àquelas pessoas que de alguma forma querem participar do processo eleitoral e não fazer aquela atitude mais simplista que socializa as perdas e que faz com que toda a sociedade pague a conta desse e daquele partido. Você também é a favor de financiamento privado e não com dinheiro público para a campanha eleitoral, Acácio Miranda? Capês, eu concordo com o Vilela nesse ponto. A gente vive no país da hipocrisia. A despeito de corrigir uma eventual corrupção que se dava em virtude do financiamento de empresas às campanhas públicas, esse tipo de doação foi proibida. E aí, qual é a solução encontrada? Até porque as campanhas continuam caras e precisam ser financiadas de alguma forma. A solução foi tirar recursos do orçamento da União, que seriam destinados à saúde, à educação, à assistência social e assim sucessivamente, para financiar essas campanhas. Sobre isso, é importante a gente lembrar duas coisas. Primeiro, os recursos vão aos partidos e não necessariamente são distribuídas de forma igualitária. Aqueles donos de partidos acabam recebendo mais recursos que aqueles candidatos daquele mesmo partido que não têm tanta afinidade com o dono partidário. Em segundo lugar, essa briga, essa diferença entre Câmara dos Deputados e Senado tem uma razão
bastante específica. Os deputados que disputam uma eleição proporcional dependem do apoio de prefeitos e vereadores e dependerão do apoio de prefeitos e vereadores em 2026. Então, nada mais salutar que eles injetem dinheiros nestes cabos eleitorais agora, ao passo que os senadores, por mais que estejam no legislativo, disputam uma candidatura quase que majoritária. Há uma menor dependência destes cabos eleitorais. Por isso que o Senado está mais preocupado com a opinião pública do que em agradar os seus aliados. Alexandre Bissoli, agora as empresas praticamente todas aí têm compliance, obrigadas a ter. Você não é a favor da doação por pessoa jurídica em vez de dinheiro público? Pois é, Capês, esse é o ponto. A gente começa a demonizar tudo no país, né? Então, quando se proibiu a doação de pessoa jurídica, o STF disse que pessoa jurídica não poderia doar, porque ali tinha um problema do ponto de vista da origem, é porque da forma como era colocado não tinha devida regulamentação. Então, como o Cristiano muito bem colocou aqui, a doação de pessoas jurídicas poderia perfeitamente voltar com alguns critérios. E eu sou um defensor do financiamento misto, viu, Cristiano? Eu particularmente acho que o governo tem que entrar com uma parcela disso. A eleição é cara, o processo democrático tem um custo. Eu, particularmente, pelos estudos que eu fiz, pelos casos que eu acompanhei, posso dizer... o financiamento misto permite que você valorize também o sistema partidário quando você tem o dinheiro vindo pelo partido, senão a gente já não tem muito um critério de fidelidade aqui no país, se o partido não tem um mínimo de estrutura para poder colocar ali nos seus candidatos alguns princípios, alguns valores, ou algumas coerências de bancada. Tem partido que coloca lá, então o partido é contra o governo, por exemplo, o PL é contra o governo, e aí vai lá um monte de deputado e vota com o governo quando convém. Tem partido que fala, olha, os deputados que votaram contra o que o partido fechou questão vão ter um valor diminuído de fundo, ou aqueles que votaram conforme o partido vão ser bonificados. Então, o partido ter um recurso para fazer isso, e um recurso público, acho que faz parte do curso da democracia. Porque a gente precisa achar mais gente para dividir isso, e dividir com transparência, com fiscalização, com regra, porque a conta fica menor para todo mundo, e todo mundo divide essa conta, que é a conta da democracia no país. Ricardo Rous, em vez de ficar votando aumento de fundo eleitoral para 5 bilhões de reais, os parlamentares não poderiam trazer para si a tarefa de regulamentar as eleições, regulamentar a doação por parte de pessoa jurídica, porque hoje é feito por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal não tem que legislar, ele tem que julgar casos concretos. Capês, eu acho que a doação pública para as eleições é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. É você, cidadão, que tem que contratar um político para te representar, você paga toda a despesa daqueles candidatos. Goste você dele, goste você não dele, não importa. E detalhe, não é distribuído igualitariamente entre os candidatos. O candidato que já está eleito para a reeleição recebe muito mais fundo eleitoral do que os candidatos novos que querem pleitear com novas ideias, com novas oportunidades para representar melhor a população. Ou seja, um erro do passado, que era doações privadas, que eu sou favorável, acho que tinha que ser regulamentada, sim, não poderia ser solto como era, acabou gerando um outro erro de agora. Agora tira o dinheiro do seu bolso para financiar a campanha de você nem sabe direito quem. Hoje, por exemplo, não tem nenhum bilhão de reais sendo gastos na segurança pública, o Brasil vivendo um caos na segurança pública, mas vão ter 5 bilhões de reais para financiar campanha de político. Essa é a regra do jogo, a gente tem que jogar com ela, já que se a gente quisesse mudar, os deputados federais e senadores é quem tem que mudar isso, e acho pouco provável num curto espaço de tempo. Mas 5 bilhões de reais é um absurdo.